Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação, hoje terça-feira de sol na Baixada Santista, hoje 27 de agosto de 2019, temos a grata satisfação e hoje no dia do psicólogo e dia do corretor de imóveis, mandar um abraço para o Valdomiro, para o Adelcio Imóveis, para todos os corretores aí de imóveis da Baixada Santista e do Brasil, né? Hoje temos a grata satisfação de trazer o prefeito municipal de Praia Grande aqui, o Alberto Mourão, né? Sempre trouxemos outros prefeitos, Pedro Gouveia, o prefeito de Mongaguá também, estamos trazendo o Mourão hoje, tem muita coisa para falar, Praia Grande que cresce, a região que mais cresce, a cidade que mais cresce aqui da Baixada Santista. Também meu amigo empresário e advogado João Vilela, né? Nós todos os dias aqui às 13h15, com reprise às 23 horas e a 1h da manhã, e também em horários alternativos, né? Nós vamos falar hoje sobre Nova Região Metropolitana da Baixada Santista, né? Projeto que foi lançado dia 20 aí, com muita gente, um projeto maravilhoso, onde vai reunir os 5 pilares, né? A universidade, empresários, sindicatos, sociedade civil organizada, que somos todos nós, e a classe política, né? Que unidos para dar o diagnóstico, né? Dessa questão aí da Baixada Santista, que o Estado de São Paulo aumenta emprego, mas na Baixada diminui. Tirando Praia Grande, que tem um progresso assim, um pouco bem acima da média das outras cidades da Baixada, a gente vê que falta alguma coisa, né? Outro dia eu estava vendo um comentário, prefeito e João Vilela, também vocês, telespectadores, que Campinas tem mais, a região de Campinas, a região metropolitana de Campinas, tem mais indústrias do que o estado do Rio Grande do Sul todo. Tem mais indústrias que o estado de Minas Gerais todos, e tem mais indústria que o estado do Paraná. Que o Chile. É incrível. Dizer, e se você pegar 50 anos atrás, nós éramos mais desenvolvidos que Campinas. Mas eles tiveram universidade pública, tiveram indústria, tiveram apoio, então está faltando alguma coisa. Incentivo, alguma coisa está faltando aqui. O Mourão vai falar sobre isso também. Também nós vamos falar hoje sobre o crescimento de Praia Grande, sobre a questão da mobilidade. Meu pai, que faleceu com 89 anos, há 2 anos atrás, quando o Mourão começou lá a fazer as obras, meu pai nem conhecia o Mourão, conhecia de nome assim, né? Era Dozinho, depois entrou o Mourão e tal. Ele falou, nossa, prefeito de Praia Grande tem uma visão. Eu falei, por quê, pai? Não, porque o meu pai adorava Peruíbe. Ele tinha um sítio lá em Anadias, tem até hoje, né? Quer dizer, os filhos não estão tomando conta. Aí meu pai falou, poxa, nossa, porque era uma bagunça a Praia Grande, estava carro tudo que é lado. Ele começou a fazer aquelas obras na Praia Grande, poxa, como melhorou, está diminuindo o acidente, está passando rápido pela Praia Grande. Esse prefeito de Praia Grande vai longe. Eu falei, por quê, pai? Não, porque ele está dando uma modernizada naquele sistema e tal. Eu guardei isso faz uns 20 anos atrás, né? Também educação, Praia Grande referência, também essas câmeras de Praia Grande que eu vi outro dia, que elas focam até o rosto, placas de carro. Então, essa questão que o Mourão vai comentar com vocês já sabem, né? O programa, você pode participar perguntando, né? Pelo 13-99711-5545, que é o WhatsApp. João Vilela vai me ajudar a fazer o programa. 13 para quem está fora de Santos, como a dona Norma no Rio de Janeiro, o Luiz Vacante Miami, que já mandaram um alô aqui. Vocês podem mandar e nós vamos ler no segundo bloco. Mourão, prazer, grata satisfação trazê-lo no programa. É um prazer para mim, velho, estar aqui no Segundo Ação e Reação, um programa que já tem mais de 10 anos, quando tem 20 anos. Já 24 anos. 24 anos. Para mim estar aí participando com o Vilela também nessa bancada. Estamos à disposição da população da Baixada Santista para a gente interagir, conversar, bater um papo, esclarecer um pouco mais das ações tanto de Praia Grande como da região. A gente vive numa região metropolitana, é fundamental ter essa percepção e o movimento Inova até tem esse caminho. João Vilela, prazer para você me ajudar a fazer o programa, né? Nós vamos hoje ouvir muito mais do que falar, né? Sim, claro. Então, gostaria que você também participasse e se sentisse como apresentador aqui, para nós dois tentarmos tirar do Mourão aqui e passar a população. Eu queria aproveitar justamente exatamente isso, Filete. Mourão, um prazer estar com você. Da mesma forma que seu pai tinha um sítio em Peruíbe, lá em Anadias, meu pai tinha um sítio em Ainste, me passava sempre por Praia Grande, e era comum a gente escutar que Praia Grande, que era o patinho feio da Baixada Santista, eu escutava assim, olha, Praia Grande não vai ter jeito, só tem maloqueiro e só tem farofeiro. Eu escutava isso, eu ia muito para Praia Grande. Eu tinha um amigo que tinha uma oficina mecânica, a gente fazia funilaria de carro no fim de semana, no Tupi ali, e eu ia direto, eu fazia curso técnico mecânico, a gente ia lá com os amigos para ajudar a reformar carro velho, aquele negócio todo. E eu ia muito. E realmente eu escutava só isso, só tem farofeiro e maloqueiro. E se transformou, estou falando bem claro que todo mundo falava, você sabe bem, não estou falando mal da cidade, muito pelo contrário, estou falando que justamente ali era o patinho feio da região, nos anos 80, começo dos anos 90, e foi transformada num cisne.
A estrada, o Filete lembrou bem, aquela estrada lá que era só lombada, acho que era a região com o maior número de lombadas por quilômetro percorrido no Brasil. Acho que ninguém tinha tanta lombada numa estrada que cruzava Praia Grande, e transformou. O comércio de Praia Grande ele é muito forte. O desenvolvimento da construção civil é muito forte. Eu vejo a gestão que você está fazendo lá, Mourão. Eu lembro que na Avenida da Praia, quantas vezes eu não atolei com a minha Brasília naquela Avenida da Praia, porque não tinha Avenida da Praia, era areião depois de um certo pedaço. Então era um tal de atolar ali para sair para o outro lado. Também tu ia fazer o que lá no Flórida? Eu estou falando o que eu ia fazer lá. A gente ia reformar carro no fim de semana. Mas o ponto era justamente esse. Como é que você enxergou a Praia Grande? Porque ela cresceu muito e cresceu bem. Não cresceu da parte negativa. Porque às vezes você cresce muito a cidade, você cresce muito negativo. Cansei de ir lá para a Curva do Oeste, cansei daquela região toda lá. Eu ia muito. E você vê o pessoal querendo trabalhar, querendo fazer, construção civil explodiu na Praia Grande. Hoje quem passa na Praia Grande, quem não ia há 10 anos atrás ou 20 anos atrás na Praia Grande, se assusta. Você consegue entender o que aconteceu? É justamente isso. Há uma diferença muito grande de administração. Eu vejo, desculpa, eu não conheci o Mourão, estou falando com ele aqui antes. Se assusta até com o número de ciclovias. Eu fui outro dia gravar lá a segunda maior da ciclovia do estado, né? Prédio, você está bem organizado, você tem praças bonitas, né? Tem uma praça lá cheia de monumentos enormes e tal. Eu falei, nossa, primeiro mundo, né? Já tinha visto à noite, né? Mas de dia assim, eu fui gravar no meu amigo Ivo lá do Cap Legal, e eu fui lá em frente àquelas umas praças bem arrumadas, Praça da Paz. Eu falei, nossa, isso aqui tá parecendo Paris. Mas o que eu quero perguntar, Filete, pro Mourão, para resumir, é pensar numa gestão empresarial, que você tem cabeça de empresário, você também é empresário. É esse pensamento que dá diferença? Ou você acha que qualquer administrador público consegue pensar dessa mesma forma a longo prazo, medidas concretas, que a cidade pegue uma cidade que era realmente, não é nenhum demérito falar isso, você sabe disso, todo mundo reclamava da Praia Grande como se fosse um lugar ruim, e subiu uma cotação que todo mundo hoje está indo morar na Praia Grande, as pessoas estão comprando apartamentos na Praia Grande. A construção civil talvez tenha sido um dos grandes que alavancou muito ali, pelo que eu vi, eram casinhas de veraneio, viraram prédios de luxo. Então, você vê que você estava falando aí uma coisa que me fez viajar no tempo quando eu tinha os seus 9, 10, 11 anos de idade. A Barra do Rio de Janeiro, nessa época, nos anos 60, 70, ela era um jeito de Praia Grande e região sul da Baixada Santista. Era Santos, na pujança dela, nos anos 60 e início até os anos 70 e pouco. E nós tínhamos uma região que é abandonada, as pessoas não queriam ir para lá, né? E aí eu me lembrava quando no Rio de Janeiro, todo ano nós vamos ao Rio com o meu pai e com a minha mãe visitar os parentes. E era eu, meu irmão, minha irmã, e eu me lembro da conversa na sala, que eles falavam assim, falavam da Barra, do recreio, mas falavam como assim, pejorativo, sim, de abandono, de jogar cadáver, de fazer tudo que não devia para lá. E de repente a Barra, anos depois, se tornou um grande lugar maravilhoso, o point de todo mundo, né? E a parte mais central, que é de Mauá, houve um declínio profundo, né? Agora, Mauá e região de centro do Rio de Janeiro passa por um processo de revitalização necessário buscar nova dinâmica e está no processo de trazer para lá a indústria voltada à tecnologia para poder serviços de tecnologia. Então, quando você olha foi um descaso do setor público, que o mundo ele se transforma todos os dias. E eu acabei de falar agora na reunião do Condege, o ciclo de transformação era 25 anos, passado 30 anos, era muito, muito lento. Vamos pensar assim, até os anos 50, antes da guerra, uns 5 anos depois da a Segunda Guerra Mundial, o mundo andou mais devagar. A Segunda Guerra Mundial fez uma transformação tecnológica profunda, meios que estavam sendo pesquisados e que acabaram vindo pós-guerra. Esta tecnologia deu uma explosão na área da comunicação, em todos os sentidos, tudo que você imagine. Automaticamente, já deu uma alavancada e os ciclos foram diminuindo. Você vê que as transformações foram rápidas, de 50 para 70 ainda andou mais devagar. Mas depois entrou numa velocidade com a corrida espacial mais forte. E hoje, tudo que foi inventado, quer dizer, Einstein inventou, né, descobriu muita coisa, mas tudo que nós estamos hoje fazendo está em cima das teorias de Einstein, mas conseguimos
extrair o sumo daquilo e impulsionar. Então o que eu falo? A gente tem uma velocidade maior de transformação com ciclos menores e que se você não ficar atento, a sua atividade sucumbe, que nós chamamos de processo de ruptura econômica. Entendeu? Uma atividade mata a outra a partir de um processo de uma nova inovação. Eu cito muito um exemplo muito mais claro, que há 10, 15 anos atrás, 12, nem isso, já tinha uma Blockbuster que fazia locação. Nós íamos na locadora, tinham grandes locadoras aqui, tinha uma Blockbuster no Canal 3, me parece. Sim, de repente, veio a Netflix e acabou com a locação. Porque você aluga o filme em casa, a TV acaba, você aluga em casa. Esta tecnologia de comunicação, mudança, fez com que... E eu me lembro que eu falava para um amigo meu que tinha locador, eu falei assim, vai chegar o dia que nós vamos pedir um filme em casa. Foi isso que eu estava adivinhando. Não deu outra. Até próprio CD, até próprio fita. Antigamente aquelas fitas cassete. Depois CD. Hoje o cara às vezes vai pôr um pendrive. O Blu-ray não saiu nem da produção. Não é isso? O Blu-ray nem entrou em produção, não teve economia de massa porque veio o CD e acabou o pendrive e enfim, agora é baixar na internet. Então o que está acontecendo? Isso cria uma disruptura em alguma atividade econômica. Se você não está atento a este processo, você sucumbe economicamente. Vale para a cidade também. A cidade é um componente, ela vive de uma matriz econômica. Se você não, as forças vitais dessa cidade, o planejamento, não observar, você tem uma mudança. Tipo assim, cidade que tem monoeconomia aqui no interior do Santa Catarina que sucumbiram a partir da saída de lá. Você pega uma cidade que nem a Jacarepaguá, ela tem uma das maiores indústrias de motores. Vocês sabiam? A WEG é lá. Não sabia. A WEG começou lá. Agora, se a WEG que faz motores, sai de lá, faz motores, ficasse naquela mesmice dos motores dela, ela já fechava e fechava. Um exemplo você acabava próximo, com a cidade. O que a WEG está fazendo agora? A WEG começou a fabricar, fazer pesquisa para motor, para avião elétrico, para carro elétrico. Porque ela sabe que o tempo dela, se ela não recicla seu produto, ela perde o mercado. E aí a cidade também perde. Então existe toda uma tensão que você tem que ter. E é o que eu chamo de seguinte, ter os olhos de empresário, né, os olhos de quem sobrevive, principalmente o empreendedor, por dia. de qualquer tamanho, pode ser o dono de uma padaria, de um açougue, de uma pizzaria, mas às vezes ele é muito criativo. Ele tem uma visão estratégica de sobrevivência que às vezes não tem um empresário grande. Mas ele tem os olhos para uma coisa, que estas mudanças vão acontecer, seja no pequeno atividade comercial do cara ou na grande. Essas mudanças que eu falei vão mudar constantemente, né? E isso vai interferir. Então ele tem que ter a visão empresarial deste processo, não deixar de ter a visão do ponto de vista social, que e não pode ser uma visão de extremos, uma visão do Estado provedor de tudo, ou Estado não provedor de nada. Porque esse jeito, eu vou liberar demais, se eu liberar demais, cada um que se vire e que sobreviva. Também não dá certo. Não dá. Ou então é o seguinte, o Estado vai lhe dar a prover tudo. Esse comodismo não vai. E é o fundo do Inova, numa das conversas que eu tive interna na hora da preparação, que nós vamos poder falar um pouco mais. Então é o seguinte, as transformações da cidade, elas vieram a partir deste sentimento de que a gente teria que dar uma mudança. E a palavra-chave na época, em 92, na minha campanha, foi o seguinte: se você quer ser respeitado, faça-se respeitar. E eu falava assim, cidade suja, com papel, com toda a sujeira na rua, porque as pessoas também vão sujar essa cidade. Então tudo que você faz de errado na sua casa, as visitas também fazem. Se você tem regra, ela visita você de forma diferente. Ela respeita a sua mulher, ela respeita seus filhos, ela não faz sujeira. Agora, se você é um cara, né, que não exemplo, você tem que... Então, isso aí é um conjunto de ações, não é um resultado único só. É um conjunto de comportamentos que fez essa transformação. Olhando de fora, chacoalhar a sociedade. Olhando de fora, sim. Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu na Praia Grande. Eu vejo que assim, você incentivou muito, fomentou o comércio na Praia Grande. Estou falando como empresário, como comerciante. Eu vejo que você fomentou muito o comércio. O comércio hoje na Praia Grande tem uma legislação bem diferente das outras cidades, pelo menos que eu tenho visto, de você montar o comércio. Da parte de obras, principalmente da cidade, eu tenho lido bastante o Código de Edificações da Praia Grande, comparando com o de Santos, inclusive, e eu vejo que é muito mais fácil você montar... mais flexível, né? Muito mais flexível você montar uma empresa na Praia Grande, não estou falando da parte fiscal exatamente, mas a parte de obras principalmente. As construtoras foram todas para lá e muitos começaram pequenas lá.
Isso gera, você sabe bem, você é construtor, isso gera uma quantidade de empregos em volta, não só da mão de obra direta, mas da compra do vergalhão, a compra do vidro, a compra de tudo que você tem em volta. Isso gera uma economia muito grande em volta. Agora você está pensando já, agora é modo de falar, né? Há 20 anos atrás você está pensando no aeroporto. Então, complexo Andaraguá. Andaraguá é algo. A gente esteve aqui com o André Orsini, né? O João fez programa com o André Orsini. Realmente, assim, é algo se pensar. Praia Grande não tem porto, mas vai ter o aeroporto. Isso é uma coisa que a gente. Santos tinha porto, Guarujá tinha porto, não souberam aproveitar. Você sabe como é que nasceu a ideia do aeroporto, né? Não é para ser um aeroporto. É para ser um porto. Retroporto. Quando eu comecei, eu sempre gosto da vida pública, mas me aprofundar, né? A primeira vez que eu estive lá, e a segunda, eu fui para a comissão de transportes por causa de porto. E lá acabei me criando uma subcomissão de portos e aeroportos. E com isso eu fui aprender um pouco a dinâmica aeroportuária do mundo, tá? E conheci o projeto CIVAM, que na verdade era um plano nacional, tinha um plano nacional no governo Fernando Henrique de aeroespacial, de aeroportos. Na verdade, um plano, porque já naquela época, quando eu comecei a me aprofundar, estava preconizado o que aconteceu. Para mim não foi novidade, o apagão aeroportuário. Nós tínhamos apagão aéreo e apagão elétrico. Não, apagão aéreo, que é no espaço aéreo, e depois tinha um apagão de terminais. Tá. Os dois que apareceram lá na frente. Por quê? Com o levantamento feito pelo governo Fernando Henrique nessa expansão, era um projeto para expandir novos aeroportos do Brasil e nos limites das regiões metropolitanas em certos pontos. Porque já sabia-se que Congonhas e Cumbica estavam sobrecarregados e que esses aeroportos, em qualquer momento, entrariam em colapso, que foi o que aconteceu com aqueles acidentes. E aí foi acontecendo em feito escala em alguns outros lugares, que nem Rio de Janeiro. Este planejamento foi feito, mas não tirado do papel. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Por ter a previsão. Então, sabia que tinha que ter um aeroporto a 50 quilômetros em linha aérea, do centro de Congonhas, e que tinha que estar a 45 minutos de São Paulo, por via terrestre. Então, era uma das condicionantes para você viabilizar. E eu comecei, quando eu volto para a prefeitura, eu começo a fazer um estudo, vou contratar uma empresa chamada Infratec, que começou a desenvolver o projeto com o conceito de aeroporto. A gente começou a desenhar um conceito num outro lugar. Porque você viu que tinha as condições justamente por todas isso, as condições. Né? Você estudou lá. Eu sou um brigadeiro para vir conhecer, ele falou, é aqui mesmo e tal. E aí a gente fez o esboço da ideia de um master plan, né? Em cima desse master plan, a gente começou a procurar empresários para incentivá-los a fazer isso. E aí a gente saiu fora. Depois, eu pensei... É só fomentar. Fomenta e cai fora. Na verdade, eu comecei tentando até fazer por via própria para o setor público, mas percebi que as amarras eram muito maiores. Aí encontrou alguém que tinha o terreno, parte do terreno, que se acabou se interessando em desenvolver o resto da ideia. E isso dali nasceu uma discussão mais aprofundada. E nas conversas que eu fui visitar Confins, que já tinha um processo, um embrião do que acontece nos países mais desenvolvidos, que é a indústria alfandegada dentro de aeroportos. Indústria alfandegada dentro de aeroportos. Por isso que eu comecei com a questão dos condomínios alfandegados, lá atrás. E a questão disso era para fazer aqui um polo exportador. E dentro dessa indústria alfandegada, já tinha um embrião começando lá em Confins, e era maravilhoso, né? Você produz dentro, a matéria-prima chega no aeroporto, entra para dentro do setor produtivo, sai dali para exportação. Geralmente você procura trazer para lá setores de baixo valor, baixo peso, muita tecnologia, muito valor agregado, tipo a indústria farmacêutica, a indústria de tecnologia que baixou os tamanhos, o telefone ficou pequeno para televisão. Então você teria muito para se incentivar. E começamos esse projeto logo na metade do meu segundo governo. Só que as impasses ambientais de 12 anos levaram a ter essa demorada. Essas guias ambientais demoram. Então nós nasceu de uma dinâmica
de conhecer um pouco do setor. Então, acho que assim, o homem público ele tem que também se aprofundar. Ele não é o mundo não é estático, eu seria contrário ao que eu falei aqui. Você tem que se dedicar, você tem que não é só perseverar, ler muito, se aprofundar, ficar com os olhos observando o mundo. Se você é um cara que não consegue enxergar, não abre os olhos para o mundo, é óbvio. Dá 2 passos para trás para enxergar você melhor. Você vai avançar, né? Enquanto pode, no ciclo pequeno que eu falei agora há pouco. O ciclo é de 5 anos. Então, o administrador que não tem essa visão, ele não consegue pensar e raciocinar 10 anos, 15 anos. Não é que você vai acertar, mas você vai errar menos. Porque a hora que você olha para frente, você fala assim, isso aqui vai cair fora vai planejar, né? Isso vai ser atropelado pelo ciclo, então você tem que replanejar. Não adianta se não planejar. O planejamento tem que ser longo prazo, tem que ter resiliência, tem que ter paciência, tem que ter persistência. Não adianta. Repensar não é porque você errou. Exato. É porque fatos estranhos interferiram no seu processo de planejamento. E o que está faltando? Que não estavam previstos lá atrás. E o que está faltando para o Andaraguá? Acabar a licença ambiental da CETESB. O FUNAI agora informou já resolveu o processo. Também, né? Agora ele vai entrar para a CETESB, esperar a CETESB dar a licença para eles começarem a demora tantas coisas no Brasil, essas guias? Essa é o que nós chamamos de insegurança jurídica. Isso eu escutei de americanos, né, em reuniões que nós fizemos para diversos projetos. Um dia o americano falou para assim, nós não queremos terreno, ele falou naquele meio americanizado, e não queremos projeto. Ele virou e falou assim, vocês têm ótimos projetos. Bem assim, afastou o papel, vocês têm ótimos projetos. Mas o problema do Brasil, meu senhor, ele falou, é segurança. Porque a gente compra o terreno e sabe se fica com o mico na mão. Sim. Então, assim, a hora que vocês tiverem o projeto aprovado com todas as licenças, nós vamos querer muito subjetiva a questão jurídica. Você é advogado, porque, na verdade, ele não vai chegar aqui... A legislação que nós temos é subjetiva, ambiental principalmente. Você não vai comprar um terreno com 2 milhões de metros quadrados para fazer um empreendimento, vai pagar aí, por mais barato, R$100 o metro, gastar, não sei, 20, 30, 40 milhões ou muito mais que isso, né? Muito mais vai que levar isso. Muito mais tempo. E aí, depois, fala assim, não serviu para nada, não fiz nada, não consegui a minha licença. Porque tem janelas de oportunidade que abrem para o mundo, para o capital. Se ninguém chega e fala assim, eu estou indo para o Brasil com 1 bilhão e bota numa conta, não faz isso. Ele tem esse 1 bilhão disponível para investimento que não é dele, é uma captação que se faz no mundo todo. Esse dinheiro vai ser colocado onde devolve o retorno mais rápido. Claro. Se ele pegar 1 bilhão e botar no banco que vai dar 4% ao ano, ele está morto. O que ele faz? Ele precisa girar esse capital rápido. Para ele girar rápido, ele tem que sair um negócio rápido, senão ele fica aquele dinheiro parado esperando. Pessoal, se ele tivesse jogado dinheiro há 12 anos atrás... E o que você falou do ciclo de 5 anos já vai piorar mais ainda. Quantos ciclos de 5 anos você vai ter para... Você tem o ciclo dos parques temáticos. Vamos lá? O ciclo dos parques temáticos lá atrás. Waterway, Hop Hari, Parque da Xuxa. Uns não saíram do papel. Se tivessem saído no tempo errado, já tinham quebrado. Olha o que está acontecendo com o Hop Hari. Está num lugar bom. Está num lugar ótimo, mas perdeu o ciclo de retorno financeiro do bem. Quando ele foi ficar pronto, já começava uma queda de consumo, principalmente daquele segmento, daquela faixa etária, que mudou, porque o ciclo também... O que muda o ciclo econômico? É o ciclo de consumo. Quer dizer, no teu ramo, lá atrás, há uns anos atrás, ninguém abria grandes quantidades de pet shop por aí, né? Você vê que veio um ciclo de consumo da tendência que está acontecendo. Daqui a pouco pode morrer. Agora, também. Você imagine o que aconteceu. Hoje o adolescente de 13, 14 anos já não é prioridade dele um parque temático, né? Na nossa época de infância, se você pode falar, se eu vou te levar num parque, você nem dormia. Nem dormia. Agora hoje o teu filho fala, pô pai, saiu um iPhone 10 Plus, eu quero trocar, mas eu já tenho 10, não, mas você quer fotografia melhor e tal. Eu quero te levar, não quero parque, pai, eu quero meu iPhone. Você sabe o que vai acontecer com o parque do Hop Hari? Fechar. Não, eles vão ter que reformular. A conversa que estão escutando, eu sei porque eu fui atrás disso também, né, tentando trazer. Era uma piscina de onda, não para banhista. É igual aquele... Como é que é? Sky Slater.
Tem também no Nordeste um desse tipo também, né? Não tá, não. Essa no mundo só tem uma que é aquela onda perfeita que faz. Que é feita com uma locomotiva, você sabe, né? Puxa, tem uma quilha que vai levando. Eu nunca fui, mas eu ouvi falar disso. Não, é o profissional, tem campeonato, tem tudo já homologado. Ela faz o tubo perfeito, né? O tubo perfeito. Então, esse é uma atividade econômica. Eu estava me explicando isso sexta-feira. Esse grande surfista mundial, sacou. Então, a minha vontade era trazer uma para a Baixada. Tá? Mas quando eu fui para bater na porta deles, eles já estavam batendo para fazer uma em Santa Catarina e uma aqui no Hopi Hari. Um amigo meu estava me contando sexta-feira retrasada sobre esse... Ele fez pergunta da locomotiva, eu falei, nossa, é um negócio diferente, doido, né? Na verdade é um trilho em cima, ele falou, a locomotiva mesmo, e tem uma quilha que vem puxando a água. E ela vai e volta, tal, assim, o ciclo perfeito. Então o cara consegue... Aí ele já vai trazer o pessoal do esporte, o pessoal que... Não, mas aí você traz a lotaria, a hotelaria, você agrega valores. Então, eles já estão optando por uma coisa que puxe outro tipo de clientela para lá. Então, essa é a dinâmica, infelizmente, desse mundo moderno que nós estamos vivendo. Felizmente, né? Esse mundo que talvez, se transforma. Né? Talvez felizmente, porque quem pensa primeiro vai chegar primeiro também, né? Sim, mas a gente não nem aproveita o que tem ainda, porque o ciclo vence muito rápido. O ciclo está muito rápido. E algumas cidades vão ser devastadas economicamente. Você vê o meio de comunicação, nós somos no meio de comunicação, gente. Meu assim, a TV dominou, a TV normal, aberta, ela dominou o mercado há muitos anos. Mas não foi muito também, não. Ela começou nos anos 50 e nos anos 80 ela já começou a definhar um pouco. Pô, em 90 ela começou... Não durou 40 anos o ciclo dela de força. Entendeu? Ela agora está vivendo na luta para sobreviver no meio das TVs fechadas, das TVs aberta, web, internet, da web. Você vê que a própria Globo News, das redes sociais, está fazendo live, né? Aí você vai lá, por exemplo, o cara está na academia, eles estão fazendo propaganda do cara na academia escutando a programação deles. Eles já estão pondo para digital, porque eles sabem que só o pessoal da TV não vai. De 95 até 2015, em 20 anos, a TV foi pressionada por um novo componente, que era a TV a cabo, a TV fechada, né, que parece que ia acabar com a TV aberta. No meio do caminho, mudou já tudo. Grava tempo, aparece as redes sociais. E os programas das redes sociais, cara, que o YouTube e Companhia Limitada. Imagina. Em 1990, o negócio era celular. Celular era, nos anos 90, era um modelo de status, era tudo mais. A pessoa vendia um carro para comprar celular. Era algo sofisticado, o celular. A Nokia mandou fazer uma pesquisa internacional do que as pessoas queriam do celular. Quase 99% falaram, olha, menor, mais leve e mais fino. Porque aquele Motorola enorme que parecia... Ninguém pediu internet, ninguém pediu televisão, ninguém pediu GPS, ninguém nem imaginava isso. Então, quer dizer, a Nokia quebrou, pensando só no menor, mais leve e mais fino, e outras pensaram de outra forma e cresceu muito mais. Olha que a banda... Aí o 5.0, né, e tudo que aparecer por aí, essas bandas começaram a ficar com alta velocidade, muito fácil e popularizada. O que vai mudar é a rádio. A rádio vai fazer o papel de televisão. Sem dúvida. Rádio no seu carro vai virar uma televisão. Sem dúvida. Já está praticamente quase, né? Já é. Mas já tem uma rádio. Mas nós estamos falando de popularização. Mas nós estamos falando de popularização. Sim. Nós estamos falando de acessibilidade em massa. Hoje já tem. Isso é mas rápido. Eu estou falando. Isso é rápido. Quando você conseguir melhorar o sistema de comunicação, você vai interagir no rádio. Sim. Imagina o que não vai acontecer. Então, toda essa... nós estamos falando de uma atividade econômica chamada comunicação, que também está sofrendo as pressões desse processo. Era na saúde, era na educação, em tudo. Sim. Bom, nós vamos ter que terminar o primeiro bloco. Quero deixar o telefone aí, o 13-997-11-5545. Também mandar um abraço para o Anderson Mendes, que é secretário de gabinete da Praia Grande, que está aqui nos nossos estúdios também, e também para a Paola Vieira, que é assessora de imprensa, está aqui assessorando o Mourão, que não precisa de assessoramento, mas sempre é bom vir com uma pessoa, porque passa para a gente os dados da prefeitura, tudo. Então, muito bacana, queria agradecer que você é a presença de vocês, e é muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio Nova Emergências Médicas. Estamos de volta nessa terça-feira com programação em reação. Hoje, 27 de agosto de 2019, com o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e João Vilela, advogado e administrador. Muitas participações, o Colela mandando um abraço, o Nelson Rodrigues falando que queria estar nesse programa, a Miriam de São Vicente, o João Vilela, pergunta para o Mourão se ele pretende se candidatar um dia a prefeito de Santos, a Silvia Adalzija, programa... são psicólogas, estão aí vendo o programa e ficaram contentes que eu lembrei que hoje é o dia do psicólogo e do corretor de imóveis. A Rosa, tenho muitas amigas que trabalham na Praia Grande, só elogios ao Mourão. Voto nele se ele for candidato a prefeito de Santos. Ele vai falar agora aí. A Sandra Januzzi e o Gilmar Moleiro de São Vicente, ótimo programa. A Silvia, gostei do Mourão, ele é ágil para responder, pensa sempre na frente. Então, muitas participações aqui. O pessoal está perguntando também sobre a candidatura a prefeito de Santos e sobre o complexo empresarial Andaraguá. Essa questão de uma candidatura, eu acho que você nasce com vontade de participar da vida pública. Eu gosto da vida pública. Tem hora que você fica meio decepcionado também, como o eleitor fica com você também fica com esta relação pública que é difícil, complexa, né? Mas faz parte do trato político, do trato público, essa complexidade, e às vezes é incompreendida por algumas pessoas. Mas eu acho assim, cada cidade tem a sua dinâmica. No caso de Santos, é aquilo que eu falei, quando eu dei o exemplo de Mauá, do centro de Santos, do Rio de Janeiro. Santos, para mim, é aquele centro antigo do Rio de Janeiro que passa por um processo de revitalização. Santos cumpria um papel. Quando eu falei dos ciclos econômicos e falo dos ciclos tecnológicos e das janelas que se abrem, eu acho o seguinte, cada região também tem essas mudanças necessárias. Quando você olha para a capital, a cidade de São Paulo, a gente vê a indústria Matarazzo que ficava ali na Vila do Estado, na Moca. A Moca era um lugar da Comgás, da indústria de chiclete, de uma opção de indústria que tinha lá na Moca. Ali, nas regiões mais afastadas ali das marginais, a indústria era um peso muito grande na capital.
nos anos 50, 60. Só que o avanço tecnológico, todas as mudanças, e até para questões de urbanismo, fizeram essas empresas irem para o interior, né? E essas empresas que foram para o interior, elas foram substituídas por uma nova dinâmica econômica, que é o setor financeiro que vinha crescendo no mundo, vinha crescendo, o setor tecnológico, no embriãozinhos ainda de algumas coisas. Então, o que nós chamamos de matriz econômica, a substituição da matriz econômica da capital, ela não se dobrou à mudança que empurrava o setor produtivo para o interior. São Paulo, o Estado, faz a mesma coisa. Onde foi parar a indústria de São Paulo, grande parte dela, sem ser aquelas mais necessidades que podem ficar mais perto da grande São Paulo? Elas foram parar nos estados paralelos, Paraná e região de Minas também, de Minas né? Gerais. E se estenderam para outros estados. Mas São Paulo veio aproveitando para ir para um mundo inovador, né? Que é aproveitar a matéria-prima do negócio para vir para o agronegócio, que é a agricultura, e do setor tecnológico, que nós somos portador de tecnologia, de serviço, em todas as áreas, em todas as áreas que você imaginar, porque a gente pensa em tecnologia, só pensa em computador, tem muita coisa em torno disso. Então, o que você percebe? Essa mudança foi acompanhada com mais dinâmica por algumas cidades ou por menos, né? Eu acho que Santos tem que cumprir esse papel. Vai perder certos centros de atividade logística, mas leva para São Vicente, leva para Praia Grande, leva para outra cidade. E traz para você. É o que eu te perguntar agora. E traz para você a 4.0, 5.0, traz a nova atividade que gera muito emprego, que é o setor de serviços em certas áreas, e ela seja o polo que nem São Paulo, a capital. É exatamente o que eu ia te perguntar agora. Você já foi presidente da agência metropolitana. Nós temos a região metropolitana mais antiga do Brasil, fora as capitais. Você sabe muito bem como é que funciona. Eu quero dizer, por que não anda a região metropolitana? Porque você falou exatamente isso agora. Você falou, olha, Santos vai ter que ver para colocar na Praia Grande certas coisas no Guarujá. Mas não andou nada. Ela não foi para frente em transporte, em educação, em saúde, em região metropolitana. Ela não andou nada pelo tempo que ela tem. Compara o que aconteceu na região metropolitana de qualquer outra cidade. Não estou nem falando de grandes cidades como Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto. Eles andaram um pouco mais. A região mais recente, que é a região do Vale do Paraíba, ela andou. Aqui, a nossa região metropolitana, ela sempre foi colocada para segundo plano. Eu vejo cada prefeito, isso é uma crítica que eu faço para todos os prefeitos, cada um faz da sua forma. Lixo, por exemplo, é uma questão que nós estamos estourados aí. Nós não temos mais um lugar para colocar o lixo, nós já ultrapassamos, o lugar da Terracom já está exaurido praticamente. E eu não vejo a região metropolitana se juntar aos prefeitos, eu não vejo. Eu estou perguntando para o prefeito Mourão, que eu sei que já foi presidente da agência metropolitana, já conhece toda a região. Por que os prefeitos não se unem aqui na Baixada Santista? Porque é tão separado, cada um só pensa no seu pedacinho. Será que é só o prefeito que não se une ou a sociedade que não se une? Também, mas o prefeito é a liderança da cidade, mas né? não tem, não. Você acha que é a sociedade que está... Eu estou à muita vontade para falar sobre isso. Sim, porque eu acho que é legal. Por isso eu cutuquei isso. Porque eu sempre fui um crítico disso. E aí a gente espera mais da AGEM do que... A gente está sempre esperando que alguém faça por nós. Também. A AGEM é um fórum de encontros e debate, mas a partir do momento que não tiver mentalidade metropolitana lá em Peruíbe, lá em Bertioga, ou aqui em Mongaguá, ou seja, em Santos, você não vai resolver problemas comuns. E quando você tem centros que teriam que pensar assim e não pensam, são conservadores, também não vai acontecer. Então, para mim, o que falta? Que haja essa mentalidade metropolitana de entender. Por exemplo, na área da saúde, no mundo todo ela é regionalizada. Sim, então, exatamente. Eu não preciso ter na minha cidade, mas eu ter acesso à região regionalmente. E aí vale para outros setores também. E o que a gente tem percebido? Que o prefeito, às vezes, pressionado pela sua comunidade, ele não consegue convencer a sua comunidade que a solução do seu problema está na cidade vizinha. No meu caso, eu tinha problemas de afastamento do setor produtivo da minha cidade. Eu fui defender os viadutos em São Vicente como solução, um investimento de 200 milhões em São Vicente para resolver um problema na minha cidade. E exatamente. Aí, de repente, o boom que aconteceu nos últimos 8 anos foi em decorrência daquilo que eu defendi lá atrás. Aqueles viadutos que estão imigrantes, no final da imigrantes São Vicente. Muita gente não ia para lá para fazer investimentos com medo dos congestionamentos do trânsito. Então, você teve que ajudar São Vicente
para ser ajudado. Eu tive que defender que, em vez de trazer dinheiro para minha cidade e estado, que faça na Você fez o convênio com a Santa Casa agora, recentemente, para ajudar. Então, o que eu vejo assim? O que nós temos hoje é um problema de cultural, que a gente precisa aprimorar, e aí é que entra esse novo movimento. O movimento do Inova, ele é um movimento, Inova Região Metropolitana da Baixada Santista, chama o movimento. Ele começou a chamar de Inova para poder mostrar, provocar inovação, provocar a autoanálise que nós temos que fazer de nós. Nós temos que nos olharmos no espelho e falar assim, onde estamos errando? Olhar assim e falar assim, qual é a minha vocação? Eu, Baixada Santista, as 9 cidades, cada uma de nós complementa o desenvolvimento tem que ser integrado e continuado, que é continuado pelo processo, ciclo que são curtos. Programas de Estado e não só de governo, é isso? Não, que a sociedade faça essa atualização. Ela tem essa percepção daquilo que eu falei anteriormente no começo do programa, dessas mudanças cíclicas que são necessárias a fazer o quê? Um rearranjo produtivo contínuo. Por isso eu chamei de continuado, porque você tem que rever conceitos de comercialização, de industrialização, de novas dinâmicas econômicas para a sua cidade, matriz econômica para a sua região. Você tem que estar sempre pensando nisso, porque o ciclo é muito curto. Depois, você tem que formar de forma integrada. Quando eu falei integrado, é que às vezes o ciclo de uma atividade dentro de Santos não precisa ir para fora da Baixada. Exato. Ela pode ser transferida para um lugar mais longe. Por quê? Porque aqui está ficando muito caro a atividade dele, pelo alto custo de valorização que começa a ser para esse imóvel. Se ele transferir para um lugar mais distante, ele não deixa ir para o interior. Ele cumpriu um ciclo de produção, mas ele não consegue cumprir. Quer dizer, um terminal, um local para fazer um suporte para o porto. É muito caro na Alemanha. O terreno custa aí R$ 1.000 e tantos no metro. Começa a fazer a conta, quanto tem que gerar esse capital investido ali. Se não for uma atividade de alto valor agregado, ele se torna inviável. Mas às vezes você vai puxar um terreno de R$ 300, 400, mais distante. Então, toda esta dinâmica, não. Eu empurro para fora e quero que você vá embora. Aí só que na hora que você manda embora essa atividade, ela não dá suporte a uma outra atividade, que perdeu a presença daquela atividade, se desmonta na frente. Então, na verdade, o que nós nos permitimos é estar desmontando a atividade, porque nós jogamos para fora da Baixada. Mas os prefeitos conversam entre si? Não, mas o prefeito não. O que precisa é o Condesb que tem que cumprir esse papel. Só que quando você está lá conversando com o seu prefeito, ele está olhando ele tem uma mentalidade muito assim pequena, ele olha para aquele probleminha dele, e ele fica absorvido pelo problema dele, e aí pressionado pela sociedade que não enxerga a coisa como a solução metropolitana, e aí ele abandona as ações metropolitanas, e é um mero engano. Quando ele abandona isso, ele é morto pela ausência das ações metropolitanas, porque ele acaba sendo vítima disso. Ele perde uma empresa ali, mas por que ele perdeu aquela empresa? Perdeu porque acabaram com a outra, até matéria-prima aqui, e ele perdeu aquela. Ele não percebeu que ele foi vítima dele mesmo pela inércia dele. Sim, então, sim. Este papel é que a gente não pode ir para as reuniões, e é uma das críticas que eu faço, a gente vai muito para bater papel, para assinar, para ter carimbo nisso, é ser burocrático. As reuniões nossas não têm que ser burocráticas, as nossas reuniões têm que ser de troca de ideias, de aprofundamento, de análise crítica, sabe? Para que assim a gente lance luz. A gente fica muito no discurso lá. Um pouco na prática. Não, porque não é discurso, fica no discurso do monólogo. Porque não é um discurso que você vá se aprofundar. Se juntam 10, 20 ações no mesmo dia, enfim, sai dali todo mundo. Eu estou te falando, porque a hora que eu estava na reunião, eu vi alguém falar assim para o cara da Defesa Civil: olha, precisa ver isso lá em Pilões, assim, assim, assim. Sabe o que eu pensei na minha cabeça? Vai morrer agora nessa conversa dos dois. O cara falou, o outro falou, ele não anotou, ficou na fala. Pousou para foto, pousou para televisão e vai resolver o problema. Não vai resolver? Porque ele vai... Nós somos muito grudados uma cidade na outra. A gente não sabe... O porto começa em Santos, passa por Cubatão e vai para Guarujá. Santos São Vicente, tem gente que não sabe onde começa uma rua, morando em Santos e São Vicente. Mas Praia Grande é a mesma coisa. Quem não conhece não sabe onde termina o Japuí e começa Praia Grande. Agora até sabe que está bem mudada. Só ver onde começa o buraco. Essa questão da região metropolitana, o que a gente tem que fazer é primeiro criar essa visão clara.
Quando você começa a discutir, começaram a me procurar para discutir o problema dessa chapalhaca economia regional, a primeira coisa, eu falei assim, todos têm culpa. A inércia é total. Isso. A inércia do setor público, a inércia do setor privado também. Do setor empresarial, a inércia do setor dos empregados, das universidades. Então, o que eu me referi? Então, o que é a inércia desses setores? Primeiro, o sindicato tem que se renovar na sua forma. Ele não pode ser mais atacante no sentido de defesa do trabalhador. Né? Ele tem que ser, na verdade, solução também para a empresa. Claro. Eu sei porque eu conversei com diversos empresários ao longo da minha vida e o que eles medem na hora que vão medir, vão conversar com uma região. Leva muito em consideração a questão da maneira como o sindicato se comporta em relação ao setor produtivo. Ele não pode ser um sindicato chapa branca, mas também não pode ser chapa negra. É mais uma vez o que aconteceu em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo, o sindicato é chato. O sindicato fez de uma forma que espantou todas as montadoras de São Bernardo do Campo. Era a região... E Taubaté. Então, justamente, mas acabou indo para Sorocaba, acabou indo para a região metropolitana de Belo Horizonte, foi para o Rio Grande do Sul e saiu de lá. Então, o sindicato tem um papel importante. Os sindicatos, as empresas também não podem ser aquelas que só querem benesses. Claro. Elas têm que nos dizer quais são os seus nós. Tem que ter o equilíbrio da coisa. Então a gente quer mapear os nós dele. E o setor local, o setor político, administrativo, também tem que ser solução no planejamento urbano, na busca de infraestrutura adequada para que sem mobilidade urbana, transporte e sistema viário, sem energia elétrica, sem telefonia, sem habitação adequada, um sistema de saúde mais saneamento básico, é outra coisa que essas coisas não tornam uma região atrativa para o setor produtivo. E o mundo universitário, ele não pode ser um formador de mão de obra do que ele acha. Ele tem que ser um formador de mão de obra com a qualificação que o mercado no seu entorno absorve e mais. Que ele saia das paredes para fora da universidade para fazer a pesquisa, se aprofundar, dialogar com o setor produtivo. Ele tem que ir lá bater na porta da COSIPA e falar o que eu posso fazer para vocês. Mas poxa, ele vai lá de graça? Não, ele vai ter uma contrapartida disso. Qual é a contrapartida dele? Conhecimento que ele vai absorver, trazer para dentro do mundo universitário. Vai fazer o curso que mais vai ter emprego e vai ser procurado pelo mundo universitário. As duas palavrinhas do futuro, confiança e conhecimento, que é o grande... Não, do presente já, né? E aí o que a gente tem que ter? Formar essa mão de obra a partir desse sentimento para que você vocacione a sua região. Então a gente vai fazer, da região, o que o Inova vai fazer agora, tentar chamar todos os segmentos através das universidades para fazer um grande debate. Sim. Maurão, 300 pacientes se preparam para cirurgias eletivas no programa em Praia Grande, essa ação integrada junto com cirurgias de alta e média complexidade com a Santa Casa, né? Queria que você falasse um pouco desse projeto, porque a gente sabe que a saúde é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo, né? Qualquer governo. Muito dinheiro e tal. E também eu queria elogiar e perguntar em segundo plano a questão do BRT, né? Porque eu vejo que o VLT é muito caro. A primeira fase foi feita em Santos, a segunda fase estão prometendo para o centro e a terceira fase depende também da ponte, né? Que é uma ponte que é complexa porque ela é de São Vicente, foi construída na época aí um pouco antes do Luca, tal, com dinheiro do Estado, né? Só que ela é de São Vicente. Se o Estado não ajudar, São Vicente também não tem dinheiro. E para passar o VLT para chegar. E você deu uma solução mais rápida. Falou, se vocês fizerem aqui, eu faço o BRT, que é mais rápido, que é aquele que tem na Barra da Tijuca, que vai até o Recreio, vai até lá a estação aérea lá de Santa Cruz, né? Vai até a parte de Santa Cruz. Então você falou, não, aqui a gente faz o BRT que é mais barato e sai mais rápido, né? Mas precisa do VLT lá, né? Falar de saúde primeiro, Praia Grande fez uma mudança estrutural na saúde nos últimos 16 anos, esses 4, 5 governos que eu liderei. Nós não tínhamos um hospital público, hoje temos o maior hospital público da Baixada, que ninguém sabe que o Irmão Dulce tem 208 leitos públicos, interna 12 mil pessoas, a Santa Casa internou 11 mil o ano passado, e o Guilherme Alva enterrou 7.800, internou. Então, nós... Vocês quantos? 12 mil? O hospital público que maior internou. E nós estamos aumentando mais 100 leitos públicos lá. Nós vamos para 308 leitos, nós vamos para praticamente 18 mil internações anos.
não tem como. O Hospital de Guarujá, que é público-privado, também 6.500 internações no ano passado. Então, Praia Grande hoje é o que segura todas as internações. Mas a gente sabe que o sistema é referenciado, né? E contra-referenciado. Você tem trauma e neuro, vai para Praia Grande. São Vicente também tem uma parte de... São Vicente não tem 50, só tem 40 leitos SUS, gente. Não tem. Loucura. Tudo isso vai para Praia Grande ou vem para Santos? Os dois. Precisava melhorar São Vicente para ajudar o sistema. São Vicente, a população que tem lá, ele teria que ter 15 mil internações ano. Ele internou 2 mil. Os outros 13 mil foram para onde? Foram para Praia Grande e para algum lugar. Então nós estamos jogando. Problema de um lado para o outro. De um lado para o outro. Então, por isso que tem que fazer um rearranjo, foi o que eu tentei desenvolver quando estive na presidência. Esse projeto foi terminado, nós estamos para Brasília dia 11, perseverar na busca desse plano, mas não posso esperar as ações do governo federal e nem do Estado. O que eu fiz? Eu resolvi fazer um modelo chamado de contratualização, chamamento público. Eu vi todas as demandas que eu não consigo dar vazão regionalmente com o Estado, algumas áreas de hemodinâmica na questão cardiológica, algumas áreas de cirurgias em determinados setores que eu não vou especificar, são centenas de cirurgias. O que nós fizemos? Fomos na Santa Casa, convencemos eles a participar do chamamento, a gente paga a tabela SUS mais 100% do valor, que é o que eles falam que tem defasagem, e essa lista de procedimentos, que dá em torno de 50 e poucos procedimentos, que tem dentro das nossas filas, a gente está mandando para cá. Essa semana passada mandamos 300 pessoas para fazer o que nós chamamos de avaliação cirúrgica, para saber se ele vai operar ou não. Depois disso, talvez uma grande parte vai operar. A Santa Casa já está autorizada no contrato a fazer a cirurgia para ele. E aí a gente começa a dar vazão a essa que nós chamamos de cirurgias eletivas. Então, a nossa meta é chegar em fevereiro com as filas de cirurgias eletivas com 10, 15%. Aí vocês conseguem dar controle lá com a Praia Grande mesmo, né? Com o hospital. Nunca vai ter, porque você vai ter sempre a referência. Sim. Tá? Eu teria que parar de atender as outras cidades para eu poder fazer as cirurgias eletivas. A gente discutiu ontem numa reunião de trabalho. A cidade que manda para vocês, assim, de uma certa maneira atrapalha e vocês têm que... Eu tinha 18 pacientes internados por mês. Por mês eu tenho 18 pacientes internados que precisam fazer hemodinâmica, que precisam fazer ou um cateterismo, e ele não pode fazer se não for em hospital credenciado para ser cardiológico. Esse paciente chegou a ficar 30, 40 dias parado no leito. Eu não faço nada com ele lá. Por quê? Se ele ficou lá, ele está esperando a referência regional autorizar você transportar ele para cá para ele fazer o exame, e se ele for um tratamento clínico, ele vai para casa. Se ele tiver que fazer uma cirurgia, ele fica ali no hospital e já faz a cirurgia cardiológica. Entendeu? Este cara, ele ficou lá comendo, dormindo, sim, esperando. Tem a hotelaria do negócio. É a hotelaria. Até a central reguladora. Só que ele custa 40 mil reais por mês, se ele ficar parado lá. Só que eu deixei de internar, a gente fez a conta, eu ocupei o leito de 100 pessoas que eu podia internar com essas pessoas em 60 dias. Então eu deixei de internar na clínica, na cirurgia geral, na trauma. Aí eu fico com fila de cirurgia eletiva de trauma, porque esse cara está ocupando o leito que não era para ser ocupado. Eu estou com ocupação de um leito para não fazer uma cirurgia de neuro que estaria programada, entendeu? E uma cirurgia de mioma que eu estaria programada. Eu estou usando todo o meu aparato, que é a minha especialidade, para segurar um paciente. No hotel, mais ou menos. Até que a região pegue. Então é meio difícil, assim... que o que você precisa. Aí o esforço meu de aumentar 100 leitos é para ver se eu consigo, até o mês de março, operar os primeiros 50 leitos e reservar esses leitos para a dinâmica das cirurgias eletivas, senão não vai nunca funcionar. Só que algumas eu não faço lá e não vou fazer, como o Santos também não faz, como outra cidade. O que eu vou fazer? Eu resolvi terceirizar, porque se eu não terceirizar, eu não consigo dar vazão a algumas cirurgias eletivas. Então, quer dizer, uma dinâmica... Você perde 40 dias de um leito, o cara também fica satisfeito, fala, estamos me enrolando aqui. É, exatamente isso. O prefeito está nem sabendo disso, que o prefeito não é médico e está lá. Mas o cara fala,
pô, o prefeito não essa cirurgia Não, acho que você acabou se especializando na área, né? Não, sim, especializar em todas, né? Mas aí você manda para Santa Casa e esse leito pode ser utilizado por 2, 3 dias por outra pessoa, vai rodando, vão acabando as O leite no médio é 4 dias, né? 4 dias. 5 Por isso dias. você falou 2.000 de São Vicente, porque se tem 18 leitos, é isso? Tem que vir 40 leitos SUS lá. 240 Você leitos. calcula 4 dias cada um e calcula a média 200 né? internações você vai ter, cada leito interna aí 6 pessoas por mês. Por mês, tá. Por mês. Você tem 240 internações mês lá, vezes 12, vai dar 3.000 internações, é o que vai chegar. Então o leito roda 6 vezes, de 5 a 6 vezes. No mês. Isso aí é uma estatística, que não foge disso. Tanto é que você tem um volume de controle da rotatividade de leite, isso é fundamental. Aí então, o que eu vejo, gente? A gente está tentando inovar com a contratualização desse processo da credenciamento, para poder dar vazão às nossas demandas. Aí vale a gente conversar um pouco do BRT, né? Eu acho que o grande problema do Brasil, mais uma vez, é essa visão de querer copiar aquilo porque é um grande negócio, é bonito, lindo, maravilhoso, não é inovador. Que inovador nem sempre é o que a Tem gente... a eficiência da coisa, né? Tem que E ser aí um tem que preço chamar de custo-benefício. É. E aí entra um pouquinho também de uma tecnologia já chegando. O BRT e o VLT, as semelhanças são semelhantes. Por quê? O que nós temos que entender? Sistema de transporte coletivo, tá? Um ônibus numa rua comum, ele anda mais ou menos a uns 8 km por hora, não máximo que isso. Ele dá uma velocidade de 25 ali, daqui a pouco ele para no farol e tal. A média do percurso é 8 km por hora. O ônibus numa faixa exclusiva, que é uma faixa que não tem segregação, ela não é segregada, ela é só exclusiva, e que alguém acaba invadindo de vez em quando, vai viajar seus 12, 14, 15. Um ônibus numa faixa segregada... É para os 20 e pouco. 25, tá? Um ônibus numa faixa segregada, que não é bem segregada, é uma faixa separada, não é um leito dele, um leito próprio dele, mas com outra tecnologia mais avançada vai a 40. Qual é a tecnologia mais avançada? É o que acontece com o VLT. Aquela cobrança, não sei, com o motorista, aquela questão toda ali. Primeiro, estações realmente feitas. Geralmente, quando o ônibus para num lugar, alguém pega, tem que subir os degrauzinhos para embarcar. Tem que ser plano. O cobrador vai cobrar ou o motorista vai cobrar. Certo? Perdeu tempo. Esse ônibus sai, para no primeiro farol. Perdeu tempo. Para no outro farol. Né? Mesmo que ele esteja numa faixa exclusiva, ele está parando. Ao passo que no VLT e no BRT, você para na estação. Só tempo para entrar. No nível. É o tempo de entrar e acabou. Entra o cadeirante, entra o senhor velho, no nível. Todo mundo, no nível. A porta é aberta, das duas portas se abrem e eles entram e saem o passageiro que está saindo. Ele pagou desembarcado. Quando ele pagou desembarcado, a velocidade é muito diferente de mobilidade. Com isso, ele comanda o farol nas esquinas, nas travessas. Ele, com o veículo, faz o comando do farol, vai fechando os faróis. Então, essa agilidade é fundamental. É isso que o BRT faz, o VLT. A diferença é que um vai no trilho e o outro vai na roda. Um é mais barato, outro é mais caro. Só que agora, você a mesma coisa está falando do leito hospitalar, é a mesma coisa para o transporte público, da velocidade da coisa. Só que o VLT, uma locomotiva custa 30 milhões. E um ônibus elétrico biarticulado custa 3 milhões. É 10 vezes maior. Bom, temos o programa, muitas participações aqui. Acho que o nosso diretor, o presidente Augusto Capô de Casa, está aqui na TV, né? O Ariovaldo está mandando um abraço para vocês também. O Sérgio Maracini mandando um abraço para o Mourão. O Chiquinho do Manapé assistindo, muito bom o programa hoje. O Carlos Eduardo. O Mourão não respondeu, ele é pré-candidato à Prefeitura de Santos. Isso aí depende. Depende. O Jorge Fernandes, aqui o vereador Jorge, mandando um abraço. Queria agradecer a você, João Vilela, muitas participações. Obrigado, inspirador realmente. Eu vejo a energia do Mourão, o brilho nos olhos dele quando ele começa a falar dos projetos. A coisa é diferente realmente. Parabéns, Mourão. Nós temos que inovar realmente. O nome está perfeito também. Inova é um nome perfeito para isso. Temos que inovar a nossa região. Provedor da Santa Casa, Ariovaldo, mandando um abraço para você, assim como muitas pessoas que não vão ser citadas por causa do tempo. Queria agradecer ao Mourão que volte mais vezes no programa para que a gente comente da Praia Grande e da questão da metropolização. Eu que agradeço por estar aqui no programa mais uma vez, né? É um prazer vir ao programa. Eu quero voltar outras vezes, aproveitar a oportunidade para nós dar já
um feliz dia às psicólogas, né? Psicólogas e os corretores de imóveis, na pessoa do Augusto Viana, que é o presidente estadual, né, do Conselho. Primeira vez que eu conheci o Mourão, ele não lembra, estava no Jornal Vicentino, você era vereador em Praia Grande, com o Rotinho e com o Zeca. Olha quanto tempo, hein? Bom, queria deixar uma excelente terça-feira a todos, reprise às 23 horas, à 1h da manhã. A nossa direção da TV Com tem muita satisfação em receber os prefeitos, políticos aqui, principalmente quem tem bastante coisa para falar, né? Obrigado pela participação, fique com Deus e com a nossa extensa programação.